Muito bem, a gente está iniciando essa nova versão do curso, né, de Fundamentos de Ótica e Propagação de Luz. Na verdade, esse curso é uma sequência do curso de Eletromagnetismo Avançado, né? Então, é fortemente recomendado que as pessoas tenham base em teoria eletromagnética para fazer esse curso, certo? Quem não fez eletromagnetismo avançado e que tenha tido uma boa base na graduação, então vai poder seguir o curso em princípio, sem muitos transtornos. Mas, se tiver alguma dificuldade, tem que revisar os conceitos que dependem, que os conceitos atuais dependem, certo? Então, nós temos um grupo que vocês, acho que todos já conhecem, alguém não está a par do grupo? Todo mundo já está a par, né? Temos um grupo no Facebook, onde a gente coloca as informações, tá certo? Principalmente o que mais roda no grupo se dá para dia a prova, por exemplo, né? É uma coisa que é muito comentada nas outras vezes, tá certo? Bom, mas tem outras coisas importantes que a gente também coloca lá, né? Informes, né? E assim por diante. A disciplina está hospedada nessa página. A PG9, aqui está o endereço dela, vou escrever de novo aqui, caso alguém não tenha esquecido, mas todas as páginas de curso estão sempre na página principal, que é www.ufpe.br/ meu sobrenome, né? Fontana. E se for lá, tem várias disciplinas, tá certo? Que também algumas dessas páginas são referências para esse curso, tá certo? E especificamente a página da Fundamentos de Ótica está em PGEE 937, né? Certo? Bom, e lá nós temos todo o cronograma e o programa do curso. Basicamente, o curso está diferente das versões anteriores, tá certo? Ele está dividido... que é isso aqui, bicho? Em 5 tópicos básicos, tá certo? Que eu vou aqui mencionar, tá certo? Que tratam do tema de propagação de luz, né? Luz, na verdade, é onda eletromagnética. Luz é qualquer coisa que oscile, né? Que tenha campo elétrico e magnético envolvido. Não é só a luz visível, mas pode ser micro-ondas, pode ser raio-x, pode ser o que é que seja, tá certo? Então, nós dividimos esse curso num programa, assim, macro, né? Primeiro, ondas planas. Tem uma pequena interseção com o curso do final do curso de Eletromagnetismo Avançado, que foi dado no semestre passado, né? Então, a gente vai começar com ondas planas em meios isotrópicos. E anisotrópicos. Né? Você vai falar ondas planas no vácuo, tá certo? Vai tratar a resposta de meios materiais da aplicação de um campo elétrico, né? Como é que é a função permissividade generalizada, qual é a conexão entre condutividade e permissividade do material, tá certo? Vamos falar sobre como é que é o balanço de energia em um meio linear homogêneo isotrópico, né? E vai ter esses conceitos fundamentais importantes, certo? Porque é importante você sempre calcular qual é a potência que está fluindo para um determinado dispositivo. Então, sempre é importante lembrar do balanço de energia, né? Então, tudo isso está aí dentro. Então, vácuo, meios lineares homogêneos isotrópicos, eu estou chamando de isotrópicos, né? Em geral, os meios são lineares e homogêneos, né? A única diferença que a gente vai ter é meios isotrópicos e anisotrópicos, né? Já viu o que acontece quando o meio é anisotrópico? Algumas propriedades interessantes surgem, você pode fazer dispositivos baseados nessas propriedades, né? E também meios magneticamente anisotrópicos, né? A gente vai falar sobre rotação de Faraday, certo? Vai mostrar como ela se manifesta e vai demonstrar como é que são as propriedades de ondas se propagando em meios tanto birefringentes, que é o material dielétrico anisotrópico, quanto
o meio anisotrópico magneticamente, né? Ele fala sobre rotação de Faraday, sobre essas coisas, né? Então, isso tem bastante material aí nesse primeiro tópico, né? No segundo tópico, a gente vai falar sobre reflexão e refração, né? E nesse contexto também tem um bocado de coisa que se precisa falar, né? A gente vai falar sobre reflexão e refração numa interface simples entre dois meios isotrópicos, tá certo? Lineares e homogêneos, né? E vai também falar sobre reflexão entre meio transparente e um meio absorvedor, em particular, a reflexão entre o meio transparente e o metal. E, nesse contexto, ele vai falar sobre profundidade de penetração, que é um conceito importante, principalmente na área de micro-ondas, tá certo? E na área de mais baixa frequência, isso é importante. E vai falar também sobre resistência de folha, que é um outro conceito importante para se calcular a atenuação em guerra de onda, né? De diversos tipos, tá certo? Vamos falar também sobre incidência oblíqua em meios absorvedores. Em particular, vamos falar sobre a aparição de uma oscilação confinada chamada de plasma de superfície, né? Que aparece, a gente vai mostrar quais são as propriedades dessa onda eletromagnética, certo? Bom, e ainda nesse tópico de reflexão e refração, a gente vai continuar, certo? Isso é uma interface simples, mas a gente vai também falar sobre reflexão e refração em interfaces duplas ou em multicamadas. A gente vai mostrar como é que generaliza a formulação para um número arbitrário de camadas, né, formando uma pilha de materiais de propriedades distintas, né? Bom, depois disso, nós vamos falar também. Então, esse é o segundo grande tópico, né? Tem bastante assunto aqui. A gente vai, no cronograma e nas notas de aula, vocês vão ver como é que isso vai se destrinchando, certo? Bom, o terceiro grande tópico vai ser guia de onda, né? Então, guia de onda vai começar mostrando como é que é a solução formal para campos em guia de onda, certo? Depois vai tratar de guias metálicos, né? Duas geometrias em particular, retangulares e circulares, cilíndricos, né? Vamos falar também sobre guias dielétricos, né? Ou guias híbridos, em que você tem estruturas tipo de micro-ondas, microfita, né? Linha de fita, e ver em situações simples como é que a gente pode resolver para os modos guiados, certo? Vamos falar também sobre guias planares totalmente dielétricos, em particular fibras óticas, né? Então, as propriedades de fibras óticas vão surgir daí, certo? Bom, e tem mais dois grandes tópicos que a gente vai falar, né? Ressoadores e cavidades. A gente vai falar sobre ressonância de uma forma geral, a gente vai mostrar como unificar os conceitos, né, de sistemas ressonantes. Vamos ver quais são as propriedades principais de sistemas, como fator de qualidade, né? A impedância de entrada no circuito ressonante, tá certo? Mas isso é uma coisa que é generalizada, né? Vamos falar sobre cavidades eletromagnéticas e, provavelmente, também sobre ressoadores de Fabry-Perot, que são usados em lasers, para fabricação de lasers, tá certo? Para você poder fazer laser, né? Então, são extensões naturais do tema anterior de guia de onda. Finalmente, no último tópico, a gente vai falar sobre radiação e espalhamento de luz, né? Que são conceitos importantes, né, quando você tem interação da radiação com a matéria, né? Radiação, ou seja, fontes localizadas de cargas e correntes, como é que é o campo irradiado, certo? Isso pode, ou seja, com esses conceitos a gente pode determinar as propriedades de radiadores como antenas, né? E também pode determinar como é que pequenas partículas, pequenos objetos espalham a luz, né? Ou seja, se a luz passa no meio, como é que essa luz é espalhada em outras direções, né? E essas propriedades são importantes em termos de conceitos básicos para você usar esses fenômenos na fabricação de dispositivos. Ontem mesmo teve uma tese, uma dissertação de mestrado aqui, da aluna de Joaquim, certo? Em que ela estava usando espalhamento
Raman, que é um tipo de espalhamento de luz, né? Para poder medir temperatura em pontos remotos, né? Então, você joga a luz, tá certo, numa fibra ótica, então o meio espalha, tá certo, sobre um efeito não linear. Esse espalhamento tem luz voltando, que é muito baixa intensidade, e essa luz e essa quantidade de espalhamento depende da temperatura, e com isso você pode medir temperatura oticamente em lugares distantes, certo? Isso é uma possibilidade, né? Além do que, espalhamento Rayleigh, que é o que a gente vai tratar basicamente aqui no curso, quando a partícula pequena em relação com o meio de onda, é um conceito importante para você medir, em fibras óticas, por exemplo, você joga um pulso, né, e vai sendo refletido um nível de espalhamento de luz de volta, tá certo? Que você vê aquele nível sendo atenuado. Então, é como se você estivesse vendo dentro da fibra ao longo do comprimento. De repente, você tem uma falha, você tem uma quebra naquele ponto, certo? E você vê isso aí, né? Então, você vê, caracterizando essa distribuição de luz, certo? E essas falhas, e essas quebras, essas reflexões que a gente vai tratar também, abruptas, você pode detectar onde é que tem um problema e ir lá fazer uma emenda, talvez, certo? Ou então detectar se você pode botar um dispositivo e medir a reflexão usando esses conceitos de espalhamento, certo? Bom, isso aí é basicamente o programa, tá certo? A gente vai ver mais detalhes, eu vou mostrar para vocês já já, mas eu queria falar agora também sobre a avaliação, certo? Então, a avaliação da disciplina, como no curso Eletromag 1, tá certo? Nós temos basicamente, a gente divide esses 5 temas em 6 blocos, tá certo? Então, você tem 6 blocos de temas, né? E nós temos, então, para cada bloco, você tem 6 listas de exercícios, né? E quando termina, então, periodicamente, você tem exames, né? Então, você tem 6 exames. Os exames, vocês fazem as listas, tá certo? E os exames são para confirmar que vocês realmente estão sabendo o que vocês fizeram, certo? Então, o exame é uma pequena radiografia das listas, tá certo? E pode ter pequenas, ligeiras modificações, mas basicamente é o que foi solicitado para vocês fazerem. Então, eu recomendo que vocês realmente saibam fazer as listas, certo? Porque eu não vou nem olhar, mas vocês têm obrigação de entregar, certo? Mas eu vou avaliar vocês nos exames, certo? 6. Não, aqui é exame, é prova, certo? Mas cada exame tem que ser feito. Não. Cada lista dá um exame, certo? Eu falei 6 por bloco, foi... Não, aí nem eu aguentava fazer tanta lista, né? Aí realmente vai ficar difícil. Então, a gente faz aí, são 6 listas ao longo do curso, né? Cada bloco é uma lista. Quando termina a lista, daí você vai ter um exame, tá certo? Bom, vamos olhar aqui a página da disciplina. Deixa eu abrir um pouquinho, certo? Aqui está já as informações, tá certo? As aulas onde são. Espero que conserte uma função lá, para ele não ter... pelo menos no meu caso, eu dou 2 aulas seguidas, então se tem que mudar tudo para outra sala, é complicado para mim. Então, espero que eu tenha uma sala única. Não sei se vai continuar lá, não sei se esse ar-condicionado vai ser consertado a curto prazo, né? Então, as aulas são de 13 às 15, tá certo? A gente vai terminar um pouco antes, geralmente, tá certo? Porque para dar tempo de preparar a aula seguinte com o pessoal da graduação. Aqui estão as datas, já tem um exame daqui a 3 semanas, 28 de março, né? E assim por diante, tá certo? Mais ou menos 3 semanas, em média, entre exames, certo? Então, a gente realmente tem que estudar, tá certo? Porque, realmente... Outra coisa, eu sugiro, tá certo, que vocês tirem dúvidas, tá? Em algumas situações aqui na pós-graduação, os alunos vão até o fim, entra mudo, sai calado, não faz uma pergunta, certo? E eu estou pensando que o aluno está sabendo. E no fim ele é reprovado, porque ele não sabia, ele não estava fazendo o que tinha que fazer. Né? Então, isso tem que ser, não pode não tirar dúvida, tá certo? Não, né? Ficar sem entender as coisas e indo, tá certo? Porque a gente não pode deixar, a gente está num nível de pós-graduação que não pode ter esse tipo de problema de reprovação, né? Porque aí o aluno vai, eventualmente, é desligado do curso, certo?
Então, vamos realmente ter cuidado, né? E realmente levar a sério e fazer, seguindo o roteiro, fazer as coisas e tirar as dúvidas, né? Não deixe as dúvidas sem serem dirimidas, tá certo? Bom, aqui nós temos... bom, além disso, tem as referências bibliográficas do curso, né? Não existe um livro para esse curso, tá certo? Muito do que vai ser discutido aqui é baseado num livro disponível na web, tá certo? Que é essa parte 2, né? Do curso de eletromagnetismo da graduação, que ele, apesar de ser um livro básico, mas ele tem muitos conceitos fundamentais que estão tratados aqui, né? Eu vou puxar um pouco mais para coisas que não estão aqui, mas com a base que tem aqui, dá para entender muito bem as coisas que a gente vai discutir aqui, tá certo? Então, a gente vai seguir também muito esse livro aqui, tá certo? No início de cada tema, tá certo? Aqui não tem meio anisotrópico, por exemplo, né? Então, a gente vai detalhar aqui no nosso mas tem mais ou menos, ó, esse capítulo 6, ele pode ser usado como revisão, para quem está precisando revisar alguma coisa. Isso aí as equações de Maxwell no regime dinâmico, né? Como é que elas são, algumas propriedades, mas a gente aqui começa já no capítulo 7, ondas, que chama ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, ondas planas em diante, tá certo? Até meios lineares anisotrópicos, que é tudo aqui. Daí, quando chega em meio anisotrópico, daí é uma coisa que é a nota de aula que nós temos, além da referência, né? Então, essa é uma referência básica importante que tem, ó, eu não vou falar de linha de transmissão aqui nesse curso, tá certo? Esse é um tema mais para o pessoal de micro-ondas, né? Então, vou deixar isso intocado aqui, sem tocar. Mas eu falo em guerra de onda, né? E radiação. Aqui é radiação e antena. Vai falar em radiação e quando chegar em espalhamento vai para o Jackson, certo? Que é um outro livro, texto, que nós temos. Então, nós temos aqui, basicamente, esse livro de Eletromag 2, certo? O curso de Fundamento de Ótica anterior, que tem notas de aula e tem aulas também anteriores, certo? Se vocês quiserem revisar alguma aula mais específica. Eu deveria colocar também uma referência que eu esqueci aqui, o próprio curso de eletromag avançado, que foi dado no semestre anterior, que está disponível, eu vou colocar aqui na página, eu vou colocar essa informação como referência, certo? O livro do Jackson, que é Eletrodinâmica Clássica, que tem algumas coisas que ele vai falar aqui, incluindo espalhamento, certo? E outros temas, né? E o livro do Ramo, né? Que tem, acho que quase tudo que a gente está falando aqui, certo? Então, em cada aula, vocês podem, se eu me esquecer, vocês me informam onde é que tem essa referência que a gente coloca aí, certo? Bom, tem também bibliografia suplementar, a lista de livros aqui, você tem até Maxwell aqui, mas isso aqui é só para constar aqui, porque ele está disponível, tá certo? O texto do Maxwell sobre a formulação do eletromagnetismo por ele, né? E outros livros aqui, inclusive a parte 1 de eletromagnetismo, se alguém quiser revisar, tem também a parte 1 do livro, tá certo? Que é essa parte aqui, na parte estática, né? Eletromagnetismo 1, certo? Bom, eu vou colocar mais, tem alguns aplicativos, inclusive que nós desenvolvemos, por exemplo, o cálculo de reflexão em multicamadas, tá certo? Você pode calcular isso, né? Está na página principal, tá certo? Aqui um exemplo, né? Deixa eu ver onde é que está. Aplicativos web, um deles é esse aqui, ó, SWSO, que permite o cálculo de reflexão em multicamadas, tá certo? Pode usar isso para fazer alguma lista de exercícios depois, né? A gente depois fala sobre ele. Eu vou colocar, inclusive, na lista de... vou atualizar essa página na lista, certo? Isso aqui, na verdade, é uma figura calculada, certo? Então, não é uma figura extraída da web, é uma figura que eu calculei para representar o curso, né? Como se fosse um ponto de luz irradiando para os dois lados, certo? Uma função de Bessel vezes uma função da azimutal, certo? Que dá esse aspecto aí, e foi calculado usando matemática, né, que é um software interessante para esse tipo de coisa. O que mais? Bom, as listas vão ser colocadas aqui, né? Certo? Não está ativo ainda, a primeira lista vai sair hoje, né? Então,
mais à noite, ainda vou fazer, certo? Eu acho que, assim, em termos de informativo, só tem mais ou menos isso. E as notas de aula vão ser colocadas aqui nesse link, que é o cronograma do curso e as notas de aula, né? Então, você tem aí... Tem um código de cores, né? Esse azul é aula, verde é exame, vermelho é quando não tem aula. Esse aqui está com uma codificação estranha. Pode ser que vocês não tenham esse problema que eu estou tendo aqui. Deixa eu mudar a codificação para poder ver direito, certo? Então, nós temos aqui, ó, são 24 aulas expositivas, tá certo? E 6 exames, né? Que dá a carga horária do curso. Então, cada exame são blocos de 4 aulas, dos temas dessas 4 aulas, certo? Então, eu podia já fazer aqui uma prova, mas tem que dar um tempo, né? Então, a gente puxa para cá um pouco, certo? Observe que a distância são 6 datas, né? Você tem aqui, primeiro exame vai ser o tema da lista 1, a lista da aula 1, aula 4, até aqui, tá certo? Né? Então, tem esse detalhamento aqui, né, de cada coisa que a gente vai falar. E daí a gente entrega para vocês a lista 1 e vocês devolvem no dia do exame, certo? E eu já vou liberar a lista 2, espero, já no dia 21 de março. Né? Então, isso aqui é um feriado, eu acho, né? Ou é um imprensado. Por segurança, eu acho que vai ter um imprensado aí. Não sei se é Corpus Christi, alguma coisa assim, na quinta. Né? Eu já disse que não vai ter aula, porque é capaz da pessoa imprensar. Então, a gente já... Quando é que começa? Mas em que dia começa? Junho? Que dia? 3? 13. Então, quando chegar lá, a gente vê, né? Vai até o dia 29 de junho, em princípio, né, o curso vai estar lá. A gente vê essas coisas e dá uma deslocada, né? Certo? Realmente, a gente tem que priorizar o que é importante. Certo? Então aí está, né? Daí, segundo exame, aí você observa que cada lista tem as aulas a 5 a 8, né? Por exemplo, daqui para cá, tá certo? Né? E assim por diante. São 4 aulas para cada lista, para cada prova, certo? Então, observe, né? O sucesso do curso depende muito do treinamento. Vocês fazendo exercício, não tem nenhum problema em entender o que está fazendo e tirando dúvidas. Se tiver dúvida, não deixe, não subestime, não, tá certo? A dúvida, né? Tem que tirar, tá certo? Se ficar nebuloso, mais ou menos, não funciona, certo? Ok? Bom, especificamente, hoje a gente começa, né, com esse tema aqui. A gente vai tratar, então, do bloco 1, né, o que é o bloco 1? Ondas planas em meios no vácuo, em meios lineares homogêneos isotrópicos, em meios lineares homogêneos e anisotrópicos. Então, isso aqui que a gente vai tratar, esse primeiro bloco que a gente falou, tá certo? Vai daqui, da A1, né, até, tá certo? Até a A8. Então, o bloco 1 são essas 8 aulas aí, certo? Ou seja, a gente fala sobre onda plana em geral, em meios materiais, fala em meios anisotrópicos, fala em rotação de Faraday, né? Que são as coisas que sempre tem uma onda plana e uma interação com a matéria de um tipo, com uma certa propriedade, a gente quer ver o que acontece com essa propriedade explorada, certo? O bloco 2 que eu escrevi aqui para vocês, certo? Reflexão e refração vai ser o quê, né? Está aqui mais ou menos mostrado, certo? Começa no A9, né? Vai até o A13, certo? Né? Mas o bloco 1, aliás, desculpe, não é que o bloco 1, é o tópico 1, tá certo? O bloco 1 é menos do que isso, só metade, é metade do tópico 1. Bloco 1 de lista, de temas, né? É de A1 a A4, né? Mas o tema 1 é de A1 a A8, certo? Então, de A9 a A13, você tem o tópico 2, que é a reflexão, que é esse tema aqui, né?
certo? Depois o guia de onda vem para cá, tá certo? De A14, né? Até A17, certo? Pode ser que eu entre um pouco mais, não sei, vamos ver, certo? Eu nunca dei esse curso do jeito que ele está aqui, então vamos ver como é que flui, né? Isso é tentativa, tá certo? Né? Então a gente vai tentar seguir esse programa aqui, certo? A parte de ressoadores, né, que é o tópico 4, né? Vai do A18 até A20, né? E, finalmente, o último tema, que é radiação e espalhamento, né? Vai de A21 até A24, certo? É mais ou menos isso aí, a divisão. Né? E esse aqui está inteiramente contido aí no bloco C, né? Da lista 6, né? Mais ou menos isso aí, tá bom? Bom, então a gente começa o nosso curso, tá certo? E, na verdade, eu vou usar as notas, o capítulo 7, né? A gente vai seguir mais ou menos ele, capítulo 7 do texto de eletromagnetismo 2 da graduação, em princípio, tá certo? Eu vou deixar ele aqui, ele está aqui, eu vou abrir ele aqui, certo? Ele é mais útil do que... As notas de aulas anteriores são um pouco diferentes, tá certo? Inclusive é o seguinte, as notas de aula de fundamento de ótica, né, tem coisa que está no fim que está trazida para o começo. Então, não é exatamente a mesma sequência lá, tá certo? Deixa eu só abrir aqui Deixa eu abrir aqui... Rapaz. Deixa eu abrir aqui o... 204, capítulo 7, pronto. Deixa eu ver aqui. Nós estamos iniciando mais ou menos seguindo essa referência. Então, vamos só falar aqui dessa aula A1, do que a gente vai falar, tá certo? Vamos ver se a gente consegue, né? A gente vai falar sobre equações de Maxwell, né? Isso a gente já falou lá no eletromagnetismo avançado, né? A gente vai só reiniciar aqui, tem uma pequena interseção, né? No regime harmônico, né? Teorema de Poynting no regime harmônico. Não sei se dá para a gente fazer. Então, isso aqui é a base que a gente precisa para o tratamento de ondas planas, né? Este tema aqui, talvez, vamos ver se dá, acho que talvez dê, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá aqui, equação de Helmholtz, né? Então, a gente está... Veja, só sumarizando, as equações de Maxwell no regime temporal, né? Vocês devem lembrar, tá certo? As grandezas são 4 grandezas de campo, tá certo? Campo elétrico, cujo rotacional é menos a taxa de variação no tempo do campo, é a forma diferencial da lei de Faraday, certo? O vetor densidade fluxo elétrico, ou vetor deslocamento elétrico, né? Cujo divergente é a densidade de cargas livres. O vetor H, que é o vetor campo magnético, né? Que é associado à densidade de corrente, se existir, e a taxa de variação do vetor de deslocamento elétrico. E o vetor densidade de fluxo magnético, ou vetor indução magnética, que tem divergência zero, né? Isso aqui é medido em volts por metro, né? Isso aqui em Tesla, Weber por metro quadrado, campo B, certo? Isso aqui em Coulomb por metro quadrado, tudo no sistema internacional. Isso aqui é densidade de cargas volumétrica
Coulomb por metro cúbico, certo? Botar assim para não misturar, certo? Isso aqui é campo magnético, isso aqui é indução magnética. Então, isso aqui é ampere por metro. Isso aqui é ampere por metro quadrado, que é a densidade de corrente distribuída num volume de um material, tá certo? Isso aqui já é a mesma coisa, né? E B já foi falado, tá certo? Observe a notação, né, para campos variantes no tempo. Por exemplo, um campo, seja ele um campo vetorial ou escalar, eles variam com as coordenadas, representado pelo vetor posição, 3 parâmetros, x, y, z, né? Então, isso é um vetor posição e tempo, certo? Uma função escalar, ou seja, a densidade de carga ou... Bom, só aparece densidade de carga aqui, depende também de x e t. A notação que a gente usa, né, para vocês entenderem bem a diferença entre as coisas, é que campos que variam com tempo e espaço são essa notação arredondada, tá certo? Isso aqui é arredondado, isso aqui eu deixei uma meia reta, tem que ter muito cuidado para a gente poder entender bem. Né? É claro que depois que a gente não trabalha mais com o tempo, a gente não precisa mais se preocupar muito com isso, mas só para entender bem, né? Os campos variam com tempo e espaço, então por isso que eu estou botando essas notações arredondadas aqui, que todo mundo depende de tempo e espaço. Né? Isso aqui tem que se aumentar um pouco, né? Mas no regime harmônico, né? Vou apagar tudo aqui, porque eu estava usando o tamanho errado aqui. No regime harmônico, ou seja, no regime senoidal, né, permanente, regime permanente senoidal, ou seja, regime harmônico, as quantidades, né, a variação do tempo é conhecida, ou seja, a gente pode dizer, tá certo, que, por exemplo, uma função f, né, pode ser escrita como sendo algo assim, né? F uma função chamada de F1, tá certo? Real, né? De x, tá certo? Por exemplo, né? Eu não posso nem fazer isso, na verdade. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, sabendo que as coisas variam com o tempo, eu posso dizer que isso aqui pode ser calculado como uma parte real, certo? De um fasor reto aqui agora, certo? F só de x, exponencial de j ômega t. O que quer dizer isso? Pronto, se fx for real, né? Então isso aqui dá f de x cosseno de ômega t. Se f de x for um número complexo, se f de x for algo assim, certo? Então, isso aqui vai dar algo parecido, vai dar f de x, né, cosseno de ômega t mais φ. Em geral, ou seja, quando a gente faz isso, a gente admite conhecida a fonte, tá certo, que produz a oscilação. A fonte é um circuito, faz oscilação de corrente, essa oscilação de corrente irradia onda eletromagnética, né, ou produz uma flutuação de carga que irradia eletromagnética. Essa variação temporal é conhecida e é numa frequência ômega, certo? Então, as coisas vão variar. Isso aqui pode ser um seno, né? Se for π sobre 2 aqui, tá certo? Pode ser um cosseno, mas as coisas variam harmonicamente, né? Com uma frequência muito bem conhecida. Então, a frequência é conhecida, né? Então, a frequência é dada no tempo, né? Então, as coisas sempre podem ser escritas dessa forma. Então, a função do tempo, f de xt, agora é uma função que é parte real de uma função real, exponencial de j ômega t. Ou, alternativamente, a função escalar f de xt pode ser escrita como meio da soma de fx, esse aqui é reto, né? Deixa eu só... Exponencial mais o conjugado, né? Que dá 2 vezes a parte real sobre 2 da mesma coisa, da parte real, como a gente falou antes. Certo? E vetores, né? No regime... seja qualquer E, B, H ou D, tá certo? Pode ser escrito como
ou parte real de um fasor f que só depende de x exponencial, ou como sendo um meio f de x exponencial mais complexo conjugado. Bom, quando os campos variam harmonicamente, eles são dessa forma, então as equações de Maxwell têm uma forma muito específica, né? Certo? Então, por exemplo, né, rotacional de E, com a menos J ômega B, né, redondo, certo? Então, se eu escrever E dessa forma e B dessa forma, então eu fico com rotacional, fica 1 meio, né, do rotacional de E exponencial de J ômega T mais o conjugado, igual a menos J ômega. Isso aqui está faltando DDT, né? Isso aqui está errado. Eu já botei a equação adiantado, né? Isso aqui é no tempo, está totalmente errado isso aqui. Menos DDT, né? Esse J ômega vai dar agora. Esse J ômega aqui também não está, certo? Vou só fazer explicitamente aqui. Isso aqui vai dar 1 meio também, né? De menos 1 meio de DDT de B reto agora, tá certo? De x exponencial mais o conjugado, né? Ok? Bom, a derivada no tempo só aplica-se na exponencial complexa, vai dar um J ômega aqui, e vai dar aqui o complexo conjugado, e vai dar menos 1 meio de J ômega B de x exponencial, né? Mais conjugado, tá certo? Bom, então com isso, a gente pode dizer, bom, se eu igualar esse vetor complexo, o nabla é um operador vetorial, tá certo? Real, né? Então, se eu igualar essa parte aqui, tá certo? Com essa parte aqui, automaticamente o conjugado se iguala a outro, certo? Tá? Então, se eu satisfaço uma equação complexa agora, esse meio cancela, o J ômega T também, se eu igualo isso com isso, J ômega cancela, sai. Então, você tem só uma equação de derivadas parciais no espaço. O tempo sai da equação, né? Rotacional de E igual a menos J ômega B. Então, lembrando, isso aqui tem 3 derivadas aqui, tá certo? É um operador nabla, né? É um vetor que tem, cada componente tem uma operação de derivado, em relação a x, y, z, se forem cartesianas. Isso aqui é um vetor que só depende de x, aqui só depende de x. Né? Então, na prática, o que aconteceu? Se você olhar a equação original, que era rotacional de E redondo, né? Igual a menos dB dt, no regime harmônico virou esta nova equação. O que aconteceu na prática? Né? Isso tudo se passa como se eu pegasse o campo, qualquer um deles, né? O campo F, tá certo? Na prática, a mudança é feita como? Pega o campo que depende de x e t, usa apenas o fasor que o representa, né? E você sabe, determinando o fasor, depois você reconstrói o campo. Tá? Então, na equação, você pega o E, substitui pelo fasor correspondente, e a derivada temporal é como se fosse substituída pelo fator J ômega. Então, essa é a mudança que a gente faz nas equações. Toda vez que tiver derivada temporal sai, não tem mais função do tempo, e é tudo fasor do espaço. Então, a primeira equação de Maxwell é essa, a rotacional de E igual a menos J ômega B. Então, esse é no regime senoidal, ou no regime permanente senoidal, ou também no regime harmônico, que a gente chama, tá certo? Você tem divergente do D reto igual a ρ. ρ é a função de x só, tá certo? Rotacional de H reto é J mais dd dt, que é mais J ômega D. E divergente de B igual a zero. Então, essas são as equações de Maxwell no regime harmônico. Né? Além disso, a gente precisa saber como é que esses campos se conectam. Né? Certo? Então, você tem aí as relações constitutivas. Certo? Né? Então, quais são elas? Né? Bom, no meio caracterizado por uma função permissividade,
né, o D e o E são relacionados e aparece aí uma característica do meio que chama-se polarização, certo? Que é o vetor P. Né? Então, D igual a ε0 mais P. D tem dimensão de Coulomb por metro quadrado, P também, né? Polarização da matéria. A polarização nada mais é do que a densidade de dipolos no material. Certo? Se tem dipolo, separação de carga. Cada dipolo tendo um momento de dipolo P, se a densidade é N, então, por exemplo, né, P seria a densidade de polos vezes o momento de dipolo de cada um. Pzinho pequeno, certo? Então, isso é uma coisa que a gente pode calcular. A gente vai explorar isso quando determinar a função permissividade de materiais, certo? ε0, né, é quem, né? Permissividade do vácuo. Vale 8,854 vezes 10 a menos 12 Farad, unidade de capacitância, por metro. Né? Isso também pode ser obtido, se você sabe que, olhando a lei de Coulomb lá atrás, né, 1 sobre 4πε0 é a constante K, a famosa, 9 vezes 10 a nona, né? Certo? Então, ε0 tem uma forma aí que é 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9 Farad por metro. Certo? A gente vai usar isso depois para ver como calcular algumas coisas rapidamente, né? Usando essa forma do ε0, né? Uma outra forma de calcular ele, certo? Bom, a relação constitutiva em meios polarizáveis eletricamente é dada pela expressão. Essa relação tem casos particulares em meios lineares, a gente vai falar isso depois, certo? Vai voltar a falar sobre isso. Né? A gente vai derivar isso aí depois com calma, né? Eu só estou colocando só as formas. Bom, e no meio magnetizável, né, o B e o H também são relacionados por uma relação constitutiva. Observe que aqui o ε0 só multiplica o E, tá certo? E o P está separado. Aqui, no caso magnético, o B, que é densidade de fluxo magnético, e H, que é campo magnético, são relacionados por essa relação aqui, certo? Aparece aqui a magnetização do material, que é a mesma interpretação física da polarização, que é a densidade de polos magnéticos. Se cada dipolozinho microscópico do material for momento de dipolo M, então a magnetização, se a densidade de dipolos for N, dipolos por metro cúbico, vai dar N vezes M. Certo? Isso é no vácuo, né? Hã? É no vácuo, o quê? Essa? Não, misera é a permeabilidade do vácuo, certo? Misera é um parâmetro, né, que aparece aqui. Né? Mas essa relação vale em qualquer material, não é no vácuo especificamente, vale em qualquer lugar. Mas no caso usa a permeabilidade do material. Seria no material. Você tem que ver de que forma o material se magnetiza para saber qual é a relação entre os vetores. Né? E às vezes dá uma coisa simples, dá uma permeabilidade, um coeficiente. Às vezes não dá. Então, é isso que a gente vai explorar também. Então, misera é a permeabilidade magnética do vácuo, né? Que vale 4π vezes 10 a menos 7 Henry, que é a unidade de indutância, por metro. Em particular, né, no vácuo, se não tem matéria, a relação fica simples, né? No vácuo não tem matéria, quer dizer, não tem dipolo, não tem polarização, não tem magnetização. Então, no vácuo quer dizer o quê? P igual a zero, polarização nula, só existe polarização se tiver matéria, e magnetização nula, certo? Então, no vácuo, o que acontece? D igual a ε0 né? É uma múltiplo, o D é uma réplica de E. Né? E no caso magnético, B igual a μ0H. Isso mostra uma relação linear, né? Um é réplica do outro. Esses números são positivos, certo? Quando a coisa varia no tempo, rigorosamente, em nenhuma situação, rigorosamente, depois a gente vai entender por quê, nós nunca poderemos escrever que D é uma réplica de E, certo? Nunca pode. Rigorosamente. É claro que aproximadamente sim, mas rigorosamente não, certo? Nem que B é igual a uma réplica de H, para um coeficiente aqui, certo? A gente vai ver depois por quê, quer dizer, está dentro desse tópico 1, né? Quando a gente vai tratar a interação de campo com a matéria, a gente vai ver por que isso. Tá?
Agora, é claro que em certas situações, essencialmente porque quando as coisas variam no tempo, tem defasamento entre essas coisas. Na verdade, desculpa, eu estou enganado. Eu posso dizer, num regime fasorial, que um pode ser uma réplica do outro, só não pode dizer no regime temporal. Se eu calcular no tempo, não é. Porque tem defasamentos que, quando você calcula no tempo, uma função está defasada da outra. Uma não pode ser réplica da outra. Né? Essa é a razão. Então aqui no regime fasorial, eu vou poder dizer D é uma réplica de E, mas só que o coeficiente de multiplicação é um número complexo. Isso faz o quê? Defasa um do outro já, certo? Quando eu for para o tempo, os campos estão defasados. Né? Bom, e mais uma coisa importante que a gente vai precisar, né? Principalmente quando a gente vai lidar com reflexão e refração, no tópico 2, né? A gente precisa saber também condições de contorno. Existe uma forma integral das equações de Maxwell que basta utilizar. Aí eu peço para vocês irem lá, tá certo? No capítulo 6 e ver, tá certo? Essa dedução, porque não pode ficar deduzindo algo que já fez. Então, a gente está assumindo que você já tem essa base, tá certo? Mas dessa formulação integral, né, a gente deriva condições de contorno na interface entre dois meios. Né? Então, se o meio tem um vetor n normal, um versor que vai de 1 para 2, né? Se de um lado você tem os vetores calculados de um lado da interface, então esses meios são diferentes, têm propriedades materiais distintas. Pode ser dielétrico diferente, meios magnéticos diferentes, pode ser metal e vácuo, pode ser o que quer que seja, certo? Então, se você tem vetores E1, D1, B1 e H1, de um lado, e do outro lado você tem E2, D2, B2 e H2, né? Então, nós teremos aí certas relações que surgem, por exemplo, né? A lei de Faraday gera uma relação que é N vetorial E2 menos E1 igual a 0. Né? Aí pode ser um tema de lista, para vocês mostrarem isso aí. Né? Já eu digo a interpretação, eu vou escrever as condições de contorno, né? Ou seja, o E2 e o E1 calculados na interface, certo? Isso aqui eu vou chamar sigma C, a superfície de contato. Isso aqui na superfície de contato, tá? Não é em qualquer lugar, só aqui. Eles depois são diferentes, mas eles têm que se emendar obedecendo essa conexão aqui. Eu vou excluir isso aqui, tá certo? Para não ficar carregando demais a notação, mas é para lembrar. Isso é na superfície de contato. Eles têm que ter essa propriedade. Já eu interpreto o que quer dizer, tá certo? O vetor H, né? Em geral, tá certo? Também tem uma relação parecida, só que aparece aqui uma corrente de superfície de densidade K, certo? Isso aqui veio da lei de Ampère, certo? Quando você faz um processo limite, você obtém essa condição de contorno. Só que, na prática, para campos variando no tempo, não existe corrente de superfície. É muito raro isso acontecer. Os campos penetram, então a corrente fica distribuída nos lugares, certo? Então, em geral, isso aqui é zero para campos dinâmicos, tá? Mas eu vou deixar aqui esse cara e a gente vai comentar sobre isso depois. Então, essa é a segunda condição de contorno. Em princípio, se existir essa corrente de superfície, vai dar uma não homogeneidade aqui. E para o campo B, a divergência de B ser zero quer dizer que o B satisfaz essa propriedade, a projeção normal, né, de um lado e a projeção normal do outro são iguais, né? E também para o D existe uma relação que vem da lei de Gauss, né? Apareceria aqui se existisse uma densidade de carga superficial ρS, certo? Mas, mais uma vez falando, para campos dinâmicos, tudo isso aqui vai ser zero, a gente vai explicar por que depois com calma, certo? Bom, só para entender, o que quer dizer essa equação aqui, né? Certo? Ou uma dessa aqui. Quando isso aqui é zero, por exemplo, certo? Isso aqui é zero, que é o que vai acontecer na prática, né? Para campos dinâmicos, isso aqui tem interpretações simples, né?
Na verdade, essa aqui tem uma interpretação simples. Essa aqui só quer dizer que o campo tangencial é contínuo numa interface, o campo elétrico tangencial. Por quê? Se você pegar, isso aqui vai ser satisfeito se os dois vetores terminarem com a extremidade, tá certo? Numa reta paralela normal. É a única possibilidade do vetor de diferença ser paralelo a n, que é quando dá produto vetorial zero. Tá? Então, isso aqui, se E2 é assim e E1 é assim, então eles satisfazem, né, E2 menos E1 está desse jeito, certo? Esse vetor é paralelo a esse. Então, o vetor de diferença, produto vetorial com n dá zero. Ou seja, isso quer dizer que E tangencial é contínuo. É isso que quer dizer. Essa equação aqui, vetorial, certo? Ou seja, a extremidade dos vetores tem que terminar numa reta paralela a n, porque a diferença tem que ser paralela a n. Né? Mesma coisa, aqui vai ser zero, se não fosse zero, no caso DC, né, regime estacionário, isso aqui tem uma corrente de superfície, pode aparecer, mas no regime dinâmico isso aqui vai dar zero, então significaria a mesma coisa, o campo H tangencial é contínuo. Se não for, é porque tem alguma corrente de superfície. Em geral vai ser, certo? Isso é uma coisa que tem que explorar com calma depois, né? Aqui é a mesma coisa, NB2 igual a NB1, quer dizer que a projeção, né, na direção normal é constante. Né? B calculado de um lado, projetado na direção normal, é igual a B calculado do outro, projetado na direção normal. E aqui também esse OS não vai existir em geral, certo? Então, D normal, quando for zero, vai ser contínuo. Certo? Essa é a interpretação das condições de contorno. Né? Muito bem. Vamos parar por aqui hoje, porque devido a esses atropelos, né, eu tenho que preparar a próxima aula e com essa nova configuração, eu queria estar pronto para a próxima aula. A próxima aula vai ser grande hoje, a próxima aula da turma da graduação. Então, hoje vai terminar mais cedo. Na verdade, esse é o horário que eu gostaria de terminar sempre, né, 15 para as 3 mais ou menos, porque eu tenho que mudar de sala, tá certo? Eu tenho que fazer um novo preparo. Né? Tá bom? Então, hoje à noite, fiquem atentos que vai sair uma lista, eu vou informar no grupo. Né? E eu tenho aqui uma ata para vocês assinarem. Tá? Pode pegar aqui, ó, por favor. E a gente informa a lista hoje à noite, tá certo? Para vocês já começarem a trabalhar nisso aí, tá bom?